Irmãos, Jesus compara a sua vinda aos dias de Noé, já nos preparando para o cenário da sua volta. Como eram os dias de Noé? Gênesis 6 vai dizer que a terra estava cheia de violência, algo muito parecido com o que nós vivemos hoje. A terra estava corrompida em todos os aspectos da raça humana, estava a terra corrompida. De tal maneira que o texto bíblico vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas Deus achou graça a Noé. E Noé era um homem como nós, com as suas lutas, mas Noé, no meio de tanta injustiça, de tanta corrupção, Noé era alguém que ainda temia a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a Noé, fala com Noé uma única vez. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses muito interessante para a nossa vida. Noé precisou ouvir a voz de Deus uma vez para obedecer a Deus. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus N vezes em nossa vida e nunca obedecemos à vontade de Deus. Noé precisou de uma só vez para ouvir a voz de Deus, para entender o propósito de Deus para a sua vida. Deus dá as medidas para Noé e seus filhos construir a arca e manda zelar ou colocar o betume para fechar a arca, para que não entrasse nenhuma água naquela arca. E depois de vedar com betume, depois de os animais entrarem, cada um na sua espécie, depois de Noé entrar com a sua esposa, com os seus filhos e noras, a Bíblia diz que Noé, ele começa a contemplar o que Deus falou com ele lá atrás. Então, irmãos, Jesus, ele compara os dias da sua vinda com os dias de Noé, porque serão dias muito parecidos, de características muito parecidas, onde as pessoas estarão completamente sem rumo. Pessoas perderão totalmente os princípios de Deus na sua vida. A sociedade estará mergulhada na corrupção totalmente, assim como nos dias de Noé. A idolatria estará no mais alto nível, a prostituição estará no mais alto nível. E quando esse dia chegar, Jesus dá a dica da sua volta. Ele dá também uma outra dica de como será a sua volta. Assim como o povo com Noé, as pessoas não vão perceber a volta de Jesus, como não perceberam que o dilúvio viria e a arca se fecharia. Irmãos, Noé pregou por muitos anos. Noé, ele avisou e advertiu o povo por muito tempo. Por certo, Noé, em alguns dias da sua vida, antes de entrar na arca, ele ficava pensando: será que ninguém vai entrar nessa arca, além dos animais? E ninguém entrou. E a Bíblia diz que Noé entra com a sua família e o próprio Deus sela a porta e fecha a porta da arca, e o dilúvio começa. Por 40 dias, 40 noites, toda a raça humana morre no dilúvio. Jesus, ele diz que assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão distraídas, as pessoas estarão desapercebidas, completamente desconectadas com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor advertiu. Pastor Mateus Fernandes, alguns dias atrás,
pregando aqui em nossa igreja, ele nos alertou sobre a justiça de Deus. É muito bom, irmãos, pregarmos sobre o amor de Deus. É muito bom pregarmos sobre a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Mas é importante falarmos, é importante alertarmos a nós mesmos e a você que está em sua casa pela rede social, que a ira de Deus será derramada. Eu sei que esse assunto não dá ibope. Eu sei que esse assunto não é muito benquisto entre as pessoas. Mas eu quero ler um texto que nos mostra claramente sobre isso, que está em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Meus irmãos, essa palavra de hoje, ela é simplesmente um alerta que talvez você já ouviu pela boca de alguém, que eu já ouvi pela boca de um servo de Deus, ou por uma serva do Senhor. Deus não perdoou os anjos que se rebelaram no céu contra ele e seguiram a Satanás. Os lançou no inferno, nas cadeias da escuridão. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, que temia a ele, e poupou, além dele, a sua família. Deus trouxe o dilúvio para aquelas pessoas, irmãos, em resposta à zombaria, em resposta à incredulidade, em resposta à idolatria, em resposta à prostituição, em resposta à corrupção daquele povo. Talvez eu falo com alguém nessa noite que tem pregado a palavra de Deus na sua casa há muito tempo, que tem pregado a palavra de Deus no seu lar já há muitos anos. Parece que não tem tido nenhum resultado. Meu irmão, continue pregando. Não se esqueça de Noé. É bem verdade que não temos a garantia que os nossos vão entrar na arca. E quando eu falo arca, não falo de uma arca feita de madeira vedada com betume. Me refiro ao próprio Cristo. Mas continue pregando, continue anunciando a justiça de Deus, como Noé fez. Irmãos, Noé, ele nos mostra aqui que a evangelização não pode parar. Quando Jesus manda os discípulos irem às casas para anunciar o reino de Deus, ele disse claramente: olha, se alguém não vos receber, não tem problema, sacode o pó dos seus pés e vá para outra casa, porque o reino de Deus é puro e tem pressa. Noé, ele também nos ensina que todos nós teremos oportunidades na nossa vida de entrarmos na arca. Irmão, só existe 2 situações onde não dá mais para nós entrarmos na arca. E quando eu falo arca, eu quero que você se lembre disso. Não me refiro a uma arca de Noé, mas me refiro ao reino de Deus. Só há 2 maneiras em que nós não podemos entrar na arca: quando nós partimos desse mundo sem Cristo, ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Pessoas do mundo inteiro, muitas vezes na sua simplicidade,
ter anunciado Cristo para você e para mim. E como João Batista, e como o apóstolo Paulo, e como o apóstolo Pedro, tem a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, é impressionante como Deus é um Deus amoroso. Deus tem nos dado muitas e múltiplas chances de mudarmos a nossa história. O dilúvio nunca mais virá, porque Ele fez uma aliança com Noé, a qual Ele declarou que não haveria mais dilúvio sobre a terra e que nunca mais o mundo ia ser destruído pelas águas. O dilúvio não mais vai voltar, mas aquele que é maior que o dilúvio, aquele que é mais profundo do que um dilúvio, ele vai voltar. E quando ele voltar, as nações lamentarão sobre ele. E quando ele voltar, as nações se prostrarão. E se cumprirá a palavra de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O momento de você decidir entrar na arca é hoje. Você acabou de ouvir o que Cristo falou aos discípulos e a nós: não sabemos o dia em que eu irei voltar, só o Pai sabe. Mas considere isto: se um ladrão vier roubar a sua casa, você vai permitir isso? Ou você vai vigiar a sua casa para impedir que o ladrão roube a sua casa? Assim será também a vinda do Filho do Homem. De surpresa, inesperadamente, assim como nos dias de Noé, quando a sociedade estiver totalmente corrompida, quando os justos serão cada vez em menos quantidade, quando alguns cristãos apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Também um outro grupo de pessoas que eu quero chamar a atenção aqui. Pessoas que chegaram até a entrar na arca, mas nunca ficaram dentro da arca. A arca de Noé, dentro dela tinha um cheiro nada agradável. O cheiro dos animais e dos excrementos que os animais faziam. E eu comparo isso, irmãos, com a vida cristã. Muitas pessoas, elas entram para a igreja e quando chegam na igreja, elas veem muitas dificuldades, elas veem muitos defeitos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ainda que a igreja tenha defeitos, e ainda que a igreja tenha momentos que ela chegue mal, é melhor estar dentro da arca do que fora dela. Dentro da arca você vai encontrar a segurança que você precisa. Dentro da arca você não vai ser naufragado por um dilúvio. E quando eu falo dilúvio aqui, não falo dilúvio de águas, mas um dilúvio de pecados e de condenação desse pecado. Então, Jesus compara esses dias porque serão exatamente dias cruéis. E Paulo vai dizer claramente que os últimos dias serão dias trabalhosos. E você talvez tenha se perguntado: mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, irmão, é exatamente a mesma coisa, guardados o contexto e as proporções do que Noé anunciava ao povo a fazer. A mensagem de Noé não tinha retóricas, não tinha um conteúdo muito vasto. Era uma mensagem muito simples, como a mensagem de Jonas. Jonas, ele fugiu
da missão de Deus, foi para um outro lugar distante, mas a mensagem que ele tinha para dar ao povo de Nínive era muito simples. É uma mensagem de arrependimento e de uma destruição que Deus faria àquela nação por causa dos seus pecados. O que temos que fazer hoje, irmãos, é exatamente o que Noé apregoou por anos e anos e anos, que nós nos arrependemos e que nós possamos se converter dos nossos pecados. Quando o apóstolo Pedro estava naquela primeira pregação, com quase 3.000 almas que foram alcançadas, o centro da mensagem de Pedro era: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmão, Jesus voltará num contexto semelhante ao de Noé. E nós estamos pouco a pouco se enquadrando, se encaixando nesse contexto. E quando nós nos voltamos para essa realidade, nós temos que tomar uma decisão. A vida cristã, ela é feita de decisões, e a vida comum também é feita de decisões. A Bíblia fala sobre aquele homem, aquele ladrão da cruz. Ele passou a vida inteira fora da arca, roubando, se corrompendo, fazendo coisas contra o Império Romano, sendo condenado à morte de crucificação. Mas quando aquele homem vê o Senhor dos Senhores naquela cruz, o seu coração arde por entrar na arca. O seu coração arde por entrar no reino de Deus. E ele diz categoricamente aquilo que muitos de nós, a vida inteira, nunca dissemos: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, ele pôde entrar na arca chamada Jesus e inaugurou o paraíso com Jesus. Eu quero alertar você e a mim para que nós olhemos para a palavra de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Jesus. Deus deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia não ensina sobre purgatório. A Bíblia não ensina sobre um estado ou um estágio intermediário. A Bíblia fala sobre um juízo. E só há duas maneiras aos quais eu posso entender nessa noite sobre o juízo de Deus. É quando a porta da arca, eu quero que você entenda a porta da arca como o momento da nossa partida desse mundo, ou quando Jesus voltar, isso será o momento da consequência daquilo que escolhermos. Que nessa noite você possa, em nome de Jesus, entender a necessidade que você temos de uma salvação. A salvação que Noé falava era uma salvação de um dilúvio, mas a salvação que Jesus oferece é da alma, tem a ver com a eternidade, tem a ver com uma redenção eterna. Deus não poupou o seu próprio Filho e o castigou na cruz. Deus não perdoou os anjos que decaíram e seguiram ao inimigo. Deus não perdoou o povo antigo, mas poupou a Noé e a sua família, porque achou graça aos seus olhos. E Deus vai derramar a sua ira. Não se engane. Não se engane quando você ouvir dizer que Deus é amor, que Deus perdoa,
que Deus tem misericórdia, isso tudo é verdade. É uma imensa verdade. Mas não se iluda. O caráter de Deus também está intrínseco à sua justiça. E meus irmãos, dificilmente nessa terra alguém nunca ouviu falar de Jesus. E aqueles que ouviram já não são mais inocentes. É como o povo lá de Noé. Noé pregou, anunciou, divulgou, alertou, e ele foi zombado, ridicularizado. E quando o dilúvio chegou, todas aquelas pessoas que duvidaram da palavra de Deus e do pregoeiro de Deus foram mortas naquele dilúvio. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa palavra, irmãos, não é um convite a você vir a Jesus com medo de ir para o inferno. Não é isso. Essa palavra é um alerta a você e a mim, que Jesus nos deu algumas dicas, alguns alertas quanto ao seu juízo. Nesse momento da história, Ele está como Salvador, Redentor de cada um de nós. Mas quando Ele voltar, com os seus santos anjos com Ele, e com os mortos que morreram com Ele, Ele voltará como juiz. E como juiz, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Que nessa noite você possa relembrar aquelas pessoas que passaram pela sua vida e como Noé te alertaram sobre a volta de Jesus. Existe uma música do cantor cristão que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não esteja desapercebido quando Jesus voltar. Não esteja distraído com os deleites da vida. Esteja atento, servindo ao Senhor, com o coração nele, enquanto a porta da arca Deus possa abrir os nossos olhos, irmãos. E quero também me dirigir a palavra a nós, povo de Deus, a nós cristãos. É um tempo que nós temos vivido, irmãos, de muito comodismo. E essa pandemia, ela agravou isso cada vez mais. Que nós possamos manter o nosso coração aquecido. Que nós possamos manter o nosso coração aquecido para Deus, para a sua igreja, para a sua obra. Não deixe que o inimigo semeie no seu coração sementes de incredulidade, ervas daninhas da preguiça espiritual. Porque você é exemplo para a sua casa, você é exemplo para o seu lar. Os seus filhos veem a sua dedicação à obra de Deus ou não. Os seus filhos veem o seu empenho em proclamar a palavra de Deus ou não. Os seus filhos veem você na sua casa buscando ao reino de Deus ou não. Não permita que você seja um instrumento para desanimar os seus filhos, para desanimar a sua família de servir a Deus. Esse é o momento da história que ninguém pode ficar desapercebido, porque ele virá de uma forma surpreendente, quando ninguém esperar, nem mesmo os cristãos. Ele virá de uma forma que ninguém vai, irmãos, conceber em sua mente.
não vai ter uma plaquinha, Jesus está voltando. Ele vai vir como um ladrão. Ele vai surpreender as nações. Ele vai surpreender as pessoas que, assim como Noé, vão viver de qualquer maneira, comendo, bebendo, dando-se casamento, vivendo dissolutamente na terra, como estava aquele povo ali diante de Noé, completamente fora do propósito de Deus, completamente fora da palavra de Deus. É um tempo de perseverança, é um tempo de fé, é um tempo de consolidar a sua vida cristã, é um tempo de você acordar para o propósito de Deus para a sua vida, é um tempo de você despertar-se para aquilo que Deus tem para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Deus não quer dar a você filhos somente bem-sucedidos materialmente, com um canudo de uma faculdade, não. Deus quer dar a você filhos espirituais, filhos tementes ao Senhor, filhos que andam na presença de Deus, filhos que possam honrar os seus pais com a palavra de Deus. Os dias de Noé e os dias da volta de Jesus são muito parecidos, mas o que importa é que eu e você estejamos firmes. Se a porta da arca, ou seja, se a morte chegar para nós, nós temos a convicção em Cristo para onde vamos. E se a porta da arca fechar, ou seja, se Jesus voltar a qualquer momento, possamos ter a certeza que com Ele estaremos para sempre. Essa é a esperança do cristão. Não é a vacina, não é a economia melhorar, não é os empregos crescerem, é a volta de Jesus. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou para uma viva esperança que não se pode se murchar, na esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. A viva esperança que temos está baseada no Cristo que virá para buscar a sua igreja. E é por isso que eu continuo, apesar de mim mesmo, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, da minha inconstância, eu sigo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Enquanto a arca ou a porta da arca não se fechar, há esperança para você. Confesse Jesus como Senhor da sua vida, como o apóstolo Paulo declarou em Romanos 10. Se confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, seremos salvos. O apóstolo Paulo também declarando ao carcereiro em Atos capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma redenção para aqueles que creem, há uma promessa para aqueles que confiam, e há uma esperança para aqueles que entram na arca a tempo, porque quando partimos desse mundo, irmãos, não haverá mais o que fazer, porque a porta da arca já fechou. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus abra os seus olhos nessa noite. Há quanto tempo Deus tem usado pessoas para falar o seu coração, para mostrar o Evangelho a você. Talvez nessa igreja aqui mesmo, tantas vezes você veio aqui, visitou aqui, congregou aqui, você ouviu acerca do reino de Deus. Mas até quando você ficará na defensiva? Até quando você vai duvidar dessa palavra e dessa profecia e dessa promessa gloriosa? O rei voltará quando ninguém perceber, assim como foi nos dias de Noé.
Que nessa noite você possa derramar o seu coração a Cristo. Você que está afastado, não só da igreja, mas do reino de Deus. Entrou na arca, mas decidiu sair da arca por questões pessoais ou até espirituais. Volte para a arca. Volte para a arca chamada Jesus. A arca da salvação eterna. A arca da salvação da alma. Que nessa noite você possa entender essa palavra e decidir-se por Jesus. E fazer essa oração: Senhor, eu creio na Tua palavra e creio que Tu virás para buscar aqueles que esperaram em Ti. Quer orar nesse instante? E se você está nessa noite tomando essa decisão espontaneamente, que você possa procurar uma igreja, de preferência uma igreja que pregue a palavra com fidelidade e sirva ao Senhor. Entra na arca, meu irmão, e nunca mais saia dela. Venha a luta que vier, venha a decepção que vier, fique na arca. Ainda que você possa sentir um cheiro mau alguma vez ou outra, mas o lugar onde você está, ou seja, no reino de Deus, na congregação dos justos, é o lugar que você estará seguro. Não foi à toa que Hebreus capítulo 10 ensinou: não deixemos de congregar como alguns fizeram. Volte para o aprisco do Senhor, meu irmão. Volte para o caminho do Senhor. O filho pródigo, ele tem uma palavra tremenda para nós. Simplesmente ele olhou para dentro de si, reconheceu os seus erros, não culpou ninguém e voltou ao caminho da casa do Pai. Mesmo maltrapilho e envergonhado, ele tinha um Pai no portão, pronto para o abraçar. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Volte para o Senhor hoje. E como o pastor Mateus disse aqui no domingo atrás, não caia nesse engodo de Satanás, quando ele diz: não, você não tem capacidade para você estar ali, você é pecador, você é sujo, você é alguém que está em discordância com o caminho de Deus. Meu irmão, esqueça isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há um Deus que te recebe, há um Deus que te acolhe. Aquele ladrão na cruz, pelos seus próprios méritos, ele merecia tudo aquilo que ele estava vivendo, mas quando ele declarou sua fé em Cristo, é como se ele estivesse ouvindo o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 3, porque somos justificados por meio da fé. Que Deus te abençoe. Faça a sua decisão por Cristo. Se arrependa, se quebrante. E aquele Jesus que ministrou sobre os discípulos, Ele tem ministrado também sobre nós. Deus, obrigado, Pai, nessa noite. A mensagem, Senhor, é a mesma. O conteúdo da mensagem, ó Deus, é irrevogável, é constante, é eterno. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa é a mensagem, Senhor, que nunca pode ser, ó Deus, deixada para trás.
porque essa é a mensagem da centralidade do Evangelho. E que nessa noite, Pai, pessoas possam, Pai, decidir-se por Cristo, não por um medo, Senhor, da condenação eterna, mas porque entendem e creem que Tu és o único caminho, Tu és a única vida e Tu és a única verdade. Ó Pai, que nessa noite, ó Deus, cadeias se quebrem, pessoas possam retornar, Senhor, ó Deus, não só para a Tua casa, mas para, ó Deus, o Teu reino. E que seja uma noite, ó Deus, onde muitos de nós possam ser relembrados de tudo aquilo que nós ouvimos dos pregoeiros da justiça, como Noé, que um dia nos anunciaram, Pai, o caminho da redenção. Assim nós oramos, ó Deus. Ó Pai, que Teu Espírito Santo convença pessoas, ó Pai, nessa noite, do pecado, da justiça e do juízo, para a glória do Teu nome, para o louvor do nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, no doce nome de Jesus.